Shalom, olá, seja bem-vindo de volta. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida, pela minha vida, por esse dia, por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é bom, né? O tempo todo, independente das circunstâncias. As coisas vêm e vão e o Senhor continua sendo bom. Eu vou hoje falar sobre umas visões que o Senhor me deu e eu ainda não falei sobre elas, mas já compartilhei, tá? E escrita, mas agora eu vou falar pelo vídeo. E tem a ver com a inteligência artificial. Essas visões começaram no dia 20 de outubro de 2025, tá? A primeira visão que eu tive em relação a isso foi, o Senhor me mostrou aquele prédio muito famoso, o Burj Al Arab, que fica na Arábia Saudita, em Dubai, e o Senhor escreveu ali Bin Salman. Logo em seguida, eu vi o príncipe Bin Salman e tinha o mundo na frente dele, tá? No tamanho de um globo terrestre, ele fazia assim para o mundo, como se ele tivesse, na visão ali, o Senhor estava mostrando um domínio mundial que ele vai exercer, tá? E aí o Senhor escreveu Anticristo, Tribulação e IA. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui nessa visão, nessas duas primeiras visões, que esse homem é o Anticristo que irá vir através da IA controlar o mundo inteiro, tá? Ele vai usar a IA para esse controle mundial. É isso que o Senhor está mostrando. Eu não estou pedindo para você acreditar, mas eu estou contando o que o Senhor me mostrou. No dia 6 de novembro, o Senhor me trouxe uma confirmação. Nessa confirmação, ele escreveu Anticristo Bin Salman. Então eu posso sim afirmar o Bin Salman ser o Anticristo, porque foi isso que o Senhor escreveu. Não parte de mim e também não é uma especulação. Foi a revelação que o Senhor entregou. Eu mesma nunca perguntei ao Senhor quem é ou deixa de ser o Anticristo. Então, você pode ter certeza que não tem nenhuma parte minha nessas revelações, nessas visões, exclusivamente do Senhor, tá? Então, não tem nada de opinião pessoal e nem inclinação minha para saber, para dizer quem é ou quem não é, tá? Não tenho preferência, não tenho nada em relação a isso. É o Senhor quem está revelando essas coisas. O Bin Salman, o que a gente consegue ver hoje na mídia? Que ele tem os acordos, tá? Que já estão na mídia. O que ainda não está na mídia, o Senhor revelou aqui, tem nesse canal, alguns acordos que está sendo feito ou que já está prestes a ser feito, tá? Pelo Bin Salman. Tanto em relação à China, a gente sabe que a China, ela é detentora aí de muita tecnologia, né, da inteligência artificial, então eles estão unidos em relação a isso. E ele também, na mídia, já está mostrando que ele tem acordos fechados com a Starlink, com o Elon Musk. Quando ele fez aquela visita à Casa Branca, vocês devem lembrar disso, foi no ano passado, 2025, ele fez essa visita e ali ele fechou um acordo. Inclusive saiu no jornal esse acordo que ele fechou, né? Então a gente sabe que toda a preparação dele está sendo feita, tá? Isso eu tô falando em paralelo à revelação que o Senhor está dando, tá? Isso aí que eu tô falando já é notícia. Agora o que a gente está vendo aqui é a revelação e vamos continuar. No dia 20 de outubro de 2025, o Senhor me mostrou o Bin Salman e escreveu Mahdi. Quando eu vi o Bin Salman, o Senhor mostrou dessa vez ele com esse lenço quadriculado que eles usam, né? Vermelho e branco. Alguns dos seus aqui na Terra, o Senhor tem mostrado ele como sendo o Anticristo, tá? Ele realmente sendo esse que virá para controle total. No dia 25 de outubro de 2025, o Senhor me mostrou uma lamparina acesa, aquela candeia, né, de barro, sabe? O que ele está dizendo com isso? Que nós precisamos acender, estar acesos, estar com óleo sobrando, tá?
está com azeite dentro da candeia, está aceso na presença do Senhor, porque o tempo de escuridão está chegando. Tá? Esse é o momento de acender as candeias. É isso que o Senhor está mostrando com essa visão. Logo em seguida, nesse mesmo dia, no dia 25, o Senhor me mostrou a tela do WhatsApp, como se fosse a tela do WhatsApp, assim, na minha frente, e escreveu em negrito, novo sistema. Tá. Então, a partir daí, começa a vigorar o novo sistema no mundo. E foi aí que eu vi o mundo girando muito rápido, e o Senhor escreveu Mahdi, que é o Bin Salman, tá? Que é o anticristo, porque ele está escrevendo isso. Ou seja, quando ele estiver no poder desse novo sistema, com a IA junto com ele, o tempo de aceleração, realmente, como está descrito na palavra, vai começar, porque é o tempo da tribulação na terra. E quem estiver aqui vai poder sentir isso e todas as outras coisas que vão estar acontecendo, tá? Conforme a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada já antecipadamente já nos revela. Vou colocar aqui agora uma reportagem que saiu recente, é de um bilionário da IA. Ele está fazendo palestras falando sobre o anticristo, tá? E levou isso lá no Papa. Claro, o Papa não gostou. Mas ele é um bilionário da tecnologia e levou ao Vaticano. Eu vou colocar aqui para a gente acompanhar. Escuta. Um bilionário da tecnologia foi às portas do Vaticano falar de inteligência artificial e também da chegada do anticristo. Pois é, ele mesmo, o anticristo. A figura que, segundo a Bíblia, seria um dos sinais do fim dos tempos. Quem prega essa mensagem é Peter Thiel, um dos investidores mais poderosos do Vale do Silício. Thiel é o fundador da Palantir, uma empresa de inteligência de dados, e foi um dos primeiros investidores do Facebook. Ele tem viajado o mundo dando uma série de conferências sobre a vida do anticristo e o apocalipse, sempre em locais secretos e sem imprensa. Nessa semana, o bilionário chegou a Roma para falar desse assunto e causou um grande mal-estar na Igreja Católica. É que ele tem dito que o anticristo vai se aproveitar do medo que a humanidade tem da mudança climática, de uma possível guerra nuclear e da inteligência artificial para dominar o mundo. E vai fazer isso criando um suposto governo mundial totalitário. Segundo essa visão, os planos de criar uma regulação global para a IA estariam a serviço do anticristo. O problema é que essa visão é totalmente oposta do que o Papa Leão vem defendendo. Desde que foi eleito, Leão XIV tem falado dos riscos da IA e apoiado diretrizes de uma regulação global para essa tecnologia. As instituições de lobby da Igreja Católica vêm trabalhando fortemente por isso. Então, é isso, né? A gente sabe que recentemente o Papa também, ele fez um acordo, né? Uma aliança com a Claude, a Anthropic. E nós sabemos agora que a Anthropic propôs aí um botão de pausa, né? Eles estão com medo, né? Eles têm medo, de verdade, né? Você vê que não é à toa que eles estão fazendo bunkers, eles estão realmente se preparando pro apocalipse, né? Para poder se esconder, como está escrito, né? Em Mateus 24, se esconder aí nas cavernas, né? Então eles têm bunkers, tem tudo isso, os bilionários. E eles estão se preparando. Uma visão que o Senhor me deu sobre a IA e a perseguição religiosa. O Senhor me mostrou, né, o apóstolo Robson Martins. Ele estava olhando para mim, assim como eu estou olhando para você agora, tá? E o Senhor me mostrou uma IA daquela da China, um robô IA da China, tá? E ele vai ser muito perseguido, e não só ele, né? Mas as pessoas que são cristãs, são tementes a Deus, isso eu, você, os filhos de Deus, né? Toda perseguição que vai vir sobre o mundo contra os cristãos e contra os judeus vai ser algo como nunca se houve. Sabemos disso, a palavra já nos disse que essas coisas aconteceriam, né?
e ele vai ser bastante perseguido. Então a gente já está vendo aqui que o Senhor está mostrando que tanto o controle da IA em questão americana, tá, quanto a chinesa, vai estar no poder do Mahdi, do Bin Salman. Ele vai usar as duas. Lembra que o Elon Musk, ele foi recebido, lembra disso? Ano passado ele foi recebido lá na Arábia Saudita e ali houve mais acordos, né? Também. Então essas coisas o Senhor está revelando aqui. Olha que interessante aqui também, algo que chegou no Brasil recente, já que a gente está tendo alianças com a China, né? O governo brasileiro está tendo alianças com a China, então eles estão trazendo essas inovações para cá, para território brasileiro. Aí olha que interessante, eu vou colocar um comentário de alguém que claramente não serve a Deus, então, portanto, mas é interessante a gente colocar isso, porque vai ter pessoas, inclusive, que se dizem cristãos, que vão falar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Atenção, crentes, não se trata de chip da besta, e nem chip tem. O aparelho vai ler seus traços das veias e não tem chip. Obrigado. Sim, mas a palavra não disse que era o chip, né? Ela disse a marca. E ela disse que aquele que adorar a imagem da besta, só a imagem. Então, não aceitem tudo. A partir de agora, na verdade, levem tudo na oração ao Senhor, tá? Porque tudo que está por vir aí vai determinar para que lado você vai ficar. O lado esquerdo ou o lado direito, no final, né? Isso de cada um de nós. Estou falando você, estou falando de mim, a gente tem que estar muito atento a tudo o que está por vir. Tá? E ouvir a voz do Senhor, está fundamentado na palavra do Senhor. O único que deseja que você não saiba as Escrituras é o diabo e os que servem a ele, né? Que é anticristo. Tudo que é o anti, que é contra Cristo, né? É o espírito do anticristo. Então a gente também tem visto aí muitas especulações também de outros, né? Anticristos, existe o espírito do anticristo, tá? Então tudo que te afasta de Deus é aquele que vai trazer também esse espírito do anticristo. Tem aqueles que vão estar trabalhando para promover esse governo também. Porém, o Senhor está revelando que este é o anticristo. O Senhor está revelando isso. Ele escreveu, tá? Bin Salman, anticristo. Foi o que ele escreveu. Bom, é isso então. Deus abençoe vocês. Se guardem, se protejam, tá? Estejam na palavra, fundamentados. Estejam em oração o tempo todo. Tá? Sempre, sempre, sempre. Daqui por diante, acendam as suas candeias. Essa é a palavra de agora. Que o Senhor falou por último. Acendam as candeias. Estejam com as candeias em chamas. Ok? E não deixe que apague, porque o mal, ele quer apagar a tua chama, a tua luz. Não deixe que se apague, tá? Esteja no Senhor, esteja pegado no Senhor. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.